Boa noite, Nossa. queridos amigos do Orla do Dragão. Estamos aqui em mais um Quiosque do Dragão. Hoje com a presença mais do que ilustre, minha querida amiga de muitos anos, Cássia Araújo. Minha cunhada. Infelizmente para a vida dela e felicidades para o meu irmão. Aqui quem vos fala é o Marcos Oliveira, um dos idealizadores do Orla do Dragão e a pessoa que está aqui para fazer com que o Quiosque do Dragão seja um lugar para relaxar, tomar sua água de coco e falar sobre RPG de mesa, aquele nosso vício de muitos anos que a gente acaba enaltecendo cada vez mais. Bom, não vamos nos demorar nas apresentações pessoais, porque vocês já estão de saco cheio de me ouvir. Então vamos lá. Cássia, por favor, sua apresentação. Gente, meu nome é Cássia. Vinícius já falou, né? Amiga, cunhada de muitos anos. Professora de inglês. Jogo há muito tempo. E comecei a jogar por causa do meu marido. Não éramos ainda casados nem namorados, éramos amigos, mas comecei a jogar por ele, por causa dele. Um jogo traumático, mas muito bom. E estamos aí até hoje. Já joguei em vários sistemas diferentes, com vários mestres e mesas diferentes. Bons, ruins. Bons, ruins, destruidores. Jogos de... Destruidores. Vamos falar de muitos. Vamos falar de muitos, né? E eu vim aqui para trocar uma ideia, para conversar. Ouvir e dar dicas, quem sabe. Cássia, essa que é uma, pra mim, Paulo, você vai me desculpar, você é um ótimo mestre, mas a Cássia, sem sombra de dúvidas, a melhor mestre que já mestrou, pra mim, em ever. Então, estamos aqui, compramos o passe dela para começarmos uma mesa de Reinos de Ferro, vai ser a nossa mestre da mesa de Reinos de Ferro, por pura e livre pressão. Pressão. Entendeu? Pura mentira. É que a câmera tá um pouco acima, não dá pra ver as cordas estarem nela aí. Tá meio presa assim. E agora vamos a ele, né? Nosso querido mestre do RPG, Paulo Weber. Boa noite a todos, galera. Prazer nessa inenarrável estar na presença aqui da Cássia, né? Bem, eu sou o Paulo Weber, como você sabe, o co-criador aqui desse projeto junto com o Marcos aqui. Sou um dos narradores aqui, narrador da mesa de Luminari. Sou também um co-host nessa noite aqui maravilhosa e hoje nós vamos falar de muitas coisas aqui, de como é a vida inicial, tentar montar aqui uma espécie de guia de sobrevivência do narrador iniciante. Para que vocês não cometam os mesmos percalços, os mesmos problemas, os mesmos dilemas que nós cometemos no passado. Vai ter um início mais tranquilo. Não precisa passar por sofrimento para ter avanço. Porque isso a gente já desmatamos, né? Já capinamos esse mato aí. Agora vamos. Vocês podem Quando chegamos aqui, tudo era mato. Tudo era mato mesmo. O rio nem passava aqui por perto. Pensa no cenário que só tínhamos a D&D e GURPS pra jogar. Também não. Tinha Storyteller também, mas... Bem depois. Bem depois. Mas bom, eu comecei com Storyteller. A primeira aventura que eu joguei foi Storyteller. Não foi nem GURPS, que amor da minha vida, GURPS. Mas nem eu foi tô em GURPS. desvantagem aqui, gente. Eu não vou ficar quieto. Hoje o Paulo tá em desvantagem, hoje não é a vida do Paulo, hoje o Paulo tá aqui pra sofrer. Se ele se pronunciar, ele toma um strike do canal. Não, Paulo, eu aceito opiniões. Não aceito não, Paulo. Se você não gosta, o problema é seu, passa a gostar. Fazer uma mesa de GURPS pro Paulo então jogar. eu lanço o desafio aí pros dois aí. Barrem GURPS e me façam gostar. Talvez isso não é desafio, isso é facilidade. O problema... Não é problema. Supere. Bom, vamos começar. Vamos parar com o hate do Paulo e vamos começar a falar aqui um pouco sobre as nossas dicas, tá? Dicas de leituras, dicas de vídeo, filmes, aquilo que você quiser pra gente poder se inspirar a montar uma mesa. Lembrando que a Cássia mestrou umas aventuras muito boas baseadas em animes, em literaturas.
E qual é a sua dica, Cássia, para hoje? Como mestre, para quem tá começando, para alguma coisa que você já mestrou, que você já jogou, inspirado em alguma coisa assim. Gente, quando eu penso em mestrar algo que eu goste. Primeiramente, eu comecei com medieval, eu adoro medieval, de todas as formas. Então, Senhor dos Anéis, Hobbit, pode parecer até uma coisa meio clichê, né? Eu li Eragon, que algumas pessoas nesse grupo aqui não gostam, mas eu vou deixar passar, porque sem bullying hoje. E sem bullying, hoje eu tô aqui, eu tô light. E eu gosto também muito de jogar, e eu jogava muito Final Fantasy. E eu acho que o Final Fantasy também tem uma pegada medieval com modernidade, que é uma coisa, assim, linda. O que me fez também gostar muito de Reino de Ferro, que também tem essa pegada medieval que puxa um pouco pra modernidade. O steampunk, que é essa vertente, é uma parada muito boa. Reino de Ferro, Final Fantasy VI. É muito, você consegue ver muita coisa relacionada ali, né? Então, assim, eu gosto muito de filmes medievais no geral. Às vezes você pode até ver o filme em si e achar o filme uma porcaria. Temos um exemplo claro de filme porcaria de medieval, de D&D. Nossa! Por favor, gente, vocês já erraram 3 vezes. Não é possível que vocês vão errar a 4ª. Então, né? É um filme bom. Pô, por favor, tem a galera maneira aí, tem... Pô, tem gente, lê os livros, O Anão dava rasteira. Eu achava aquilo. A rasteira do anão foi a melhor coisa que teve naquele filme. Não, mas... E o Jeremy Irons, assim, tipo, totalmente overacto ali, né? Porra, aquele filme... Nossa, eu vi no cinema com a lágrima escorrendo. Eu também vi no cinema. Nossa, eu também. Muitas penso... esperanças naquele filme. Só não foi pior que o trauma do Street Fighter, o filme. Esse aí, meu irmão, esse foi dolorido. Eu acho que consegue... Street Fighter é realmente a pior decepção de todos os filmes. Gente, calma, uma decepção por vez. Vamos nos ater a decepção medieval. Hoje não é o dia das decepções, hoje é dia de coisa boa. Coisa boa. Mas... mesmo que o filme tenha sido ruim, eu tento procurar inspiração em qualquer coisa. Você tenta ver o plot da história, você tenta ver, pelo menos entender como funciona aquele universo, para você poder criar alguma coisa sua. Eu também acredito muito nisso. O mestre tem que colocar algo seu no jogo. Não adianta você mestrar algo que você vai olhar assim, caraca, vou ter que mestrar aquela mesa de novo. Que saco. Né? Eu acho que se o mestre chega empolgado e chega com a história montada, a mesa rende. Por mais que às vezes um ou outro jogador fale assim, poxa, a gente vai jogar medieval, eu não gosto, eu queria estar jogando outra coisa, mas você consegue botar aquela pessoa dentro da história de uma maneira que ele se empolga, ele vai com a empolgação dos outros. Né? Então, assim, eu acredito muito nisso. Até, não sei, eu sou muito das antigas, gente. Eu não aparento, mas eu sou das antigas. A Princesa Prometida. Vocês lembram de A Princesa Prometida? Com certeza. E o Montoya? Eu li o livro, eu vi o filme. Cara, eu o livro ainda... é lindo, né, gente? O livro é lindo. Mas o filme também eu achei que teve uma pegada linda. E até aquilo ali, você tem uma ideia de como fazer um jogo medieval sem tanta fantasia. Mas você consegue fazer uma história legal com aquilo. No Tormenta tem uma classe chamada que era Swashbuckler, que hoje no Tormenta 20 é o Bucaneiro, né? E é exatamente o estilo Inigo Montoya ali, né? Aquele espadachim, tipo mosqueteiro. Também os mosqueteiros é uma coisa que eu gosto pra caramba, Alexandre Dumas, do mar, até hoje eu Mas isso tudo eu acho que me inspira. Eu gosto de ver filmes medievais, mesmo que não sejam de fantasia, porque eu consigo pegar tramas de corte. Você consegue pegar tramas de outros estilos pra colocar nas aventuras. Tá, E eu adoro aventuras prontas. Vamos, então, deixa eu então... Eu quero lembrar... Vou perguntar só lembrar, Cássia... Desculpa, Paulo, pode falar. Só que eu te pergunto uma coisa assim, vamos aqui setar aqui os anos 90 e 80, porque eu sei que no ano 2000 tem um filme supremo que é O Senhor dos Anéis, aí é imbatível, é o melhor filme já feito, assim, do gênero que gostamos de fantasia.
Mas assim, eu quero que você tá ali da galera ali que no. Sabe, pro lado B? Assim, Não, porque depois do Senhor dos Anéis ficou ofuscado, né? O restante. Mas são bons filmes. Mas aí, você tem algum filme ali? Porque eu consigo ver alguns ali dessa época que eu achava. Era legais, tinham um bom enredo na época, e eu consigo até rever eles hoje e passar pra mim. Olha, vocês vão ficar me chamando de velha. Gente, tem um filme antigaço, A Lenda. A Lenda. Porra, Tom Cruise. Porra, menino Tom Cruise. Demais. Bom, eu quero citar um também que eu acho que uma puta de uma inspiração, a Cássia vai concordar comigo. O Feitiço de Áquila. O Feitiço de Áquila é muito bom e é lindo. Mas, gente, a ideia daquele ladrão do Feitiço de Áquila, que ele fala, a gente se vê no céu, você vai entrar? Eu entro, eu dou o meu jeitinho, eu tenho a chave. É aquela coisa assim, é o ladrão. Você parando assim, é o ladino, né? Dependendo de... Sim, então, sim. assim, eu gosto muito, muito, muito mesmo. Eu indico até para quem tá agora... As mentes jovens que estão aqui, que nunca ouviram falar de nenhum desses livros ou filmes que estamos falando, deem uma olhada, catem, são filmes antigos. Os efeitos especiais vão irritar vocês. Deixem passar. Deixem passar. Vão pela história. Tem um, cara, que eu acho que Coração de Dragão, acho que é o nome. Coração de Dragão. Coração de Dragão. Muito bom. A versão brasileira, a voz era do Miguel Falabella. Do dragão era o Miguel Falabella, era mesmo. Então eu lembrava disso, cara. A Cássia é uma cinéfila também. A gente passava muitas tardes falando sobre Mas também tem um assim que já não é fantasia, mas a galera se inspirou bastante ali, né? Aquele do Coração Valente, né? Do Will Wallace ali. Gente, é o que eu falo. Se você vai jogar uma pegada mais medieval, você tem que entender como funcionava o medieval. Você tem que entender que se você vai jogar com uma mulher bonita no medieval, se você entrar numa taverna, você vai chamar atenção. É um bando de homem brucutu que tá ali, provavelmente, com mulheres que não são uma grande coisa. O mestre pode usar isso contra você. E dependendo do mestre, ele irá usar sem o menor pudor, né? Paulo? Você está certo, Paulo. Você está certo. Não, eu tenho um pouco de ressalva com essa visão, porque depende de cada caso. Se eu for fazer eu tento seguir da seguinte forma. Acho que depende da história que você está contando e para quem você está contando. Não, eu digo chamar a atenção no sentido de é uma mulher bonita entrando. Você não vai fazer nada que eles não vejam. Sim. Eu tô falando, tipo, ela fracassaria um teste de furtividade. Isso eu concordo com você. Exatamente. Né? Concordo total. Mas eu fico zoando até o nosso amigo nosso. Lá vem história. Dá um amigo nosso aqui em comum, né, amigo? Não é, Marcos? É o Igor. É o Igor, gente. Que eu ficava zoando muito ele, assim, cara, é inacreditável que todos os seus cenários só tem gente bonita, só beleza do Final Fantasy. Até o Mindinho é bonito, cara. Não bota gente feia nesse mundo aí. É aquele lugar que você ter aparência alta não influencia em nada. Exatamente. Todos os NPCs, as imagens de referência de NPC deles eram personagens ultramente bonitos. Eu falei, cara, não tem um feio. Você é o Goblin bonito, cara. Não tem nem o vendedor gordinho de maçã pra pegar maçã. Todos os personagens deles é modelete de Final Fantasy, cara. Todos. Ele já mudou isso, tanto que eu zoei ele disso, cara. Falei, inacreditável, cara. Hoje não faz Hoje é uma pegada, tipo... Até porque também a gente tinha uma ideia, quando a gente era mais novo, de você montar uma mesa, você montar com aquilo que você achava incrível. Tipo, todos os personagens do mundo dele eram uma imagem linda do Pinterest. Mas é porque você quer trazer aquele... Caraca, isso aqui é muito maneiro, vou usar isso aqui numa história. E aí você nunca vai pesquisar uma coisa que é feia. Nunca vai. Mesmo que... Vamos lá, se você vai pesquisar um goblinoide, um orc, você vai pegar ele, que é aquele monstrengo lá, aquele cara mais parrudo. Você não vai pegar aquele Goblin que é sem dente e não é esse o foco da parada. E aí eu acho que eu entendo ele nesse aspecto.
Mas eu, Cássia e o Antônio também, tá aqui no chat botando várias dicas também pra gente. Ele tá, né? Ele se empolga. E é aquele negócio, tipo, a gente ficava na nossa imaginação, a gente usava pouquíssimo recurso gráfico. Não sei como é que era pro Paulo, se usava revistas, algo do gênero, pra retratar, porque a gente começou a jogar onde que a área da internet era mais escassa. Mato. Era mato. E aí a gente trazia essa pegada, tipo, é tudo dentro da imaginação. Eu usava muito a imaginação, que é o que eu tinha. Naquela época tudo era mato. Anteriores, assim, eu não tinha, muito tempo eu não tinha acesso a computador. Eu era aquele cara que para acessar a internet aqui na Lan House. Não, então, o meu período de... Acho que eu fui ter computador em 2000, ou acho que 2007, 2008. Então, assim, minha adolescência toda jogando RPG foi... basicamente o que eu via na TV e referência... Mas, assim, sorte minha... Os materiais que eu consumia, tipo Tormento, tinha muita ilustração, então geralmente eu usava aquilo ali. Eu acho legal esse bestiário só com descrição de monstro, não tinha uma ilustração, cara. Nossa, ficava triste. Porque a galera que jogava D&D, que era uma parada um pouco mais cara, tinha um material riquíssimo de ilustração. Os livros de monstros, livros do mestre e tal, era riquíssimo. Até hoje, sinceramente falando, eu não vejo ilustrações melhores do que as de D&D. É impossível você arrumar. Você tá falando do ápice do mercado, porque se eu tiver os rios de dinheiro que a Wizard of the Coast tem, pagar esses ilustradores, óbvio que eu teria essa nata da ilustração. Claro. Não é esse o ponto. É porque quem jogava isso na nossa época tinha isso de recurso no livro. E eu lembro que na verdade, eu tenho aqui comigo, eu recuperei esse livro. Eu tinha vendido e eu consegui recuperar o mesmo livro, né? Recomprei ele. Misericórdia. O primeiro livro de Tormenta que eu tive. Cara, as ilustrações eram muito ruins. Muito ruins. Não fala assim. Elas eram reaproveitadas das revistas, né, cara? Mas exato. Pra economizar. Porque se você... ainda... Não, eu não tô colocando isso como sendo uma coisa, tipo, não é um defeito do livro, mas era para um material nacional daquela época, ela já ter uma ilustração era um diferencial. Ela ter um livro editado de material nacional já era uma coisa surpreendente. Não é esse o ponto. Em português, de um custo mais barato pra galera mesmo, que era essa pegada, era um custo reduzido para que todo mundo tivesse acesso. E isso era muito bom. Só que você pega, para você ilustrar, para você trazer a imaginação da pessoa, era mais escasso. É esse que é o ponto que eu tô colocando. E aí, de fato, para você usar esse recurso da imaginação, quando você vê muito material desses que a Cássia está colocando de filmes clássicos para retratar aquela época, eu acho que isso é muito bom para você alimentar o fantasioso da coisa. E gente, até porque você pega aquela ideia da cidade, uma cidade medieval. Não, porque eu vou pegar aqui, eu vou sair, vou encontrar... Não, você não vai encontrar. Por que não? Porque não é tão fácil assim. É uma cidade medieval, você vai achar uma padaria, sei lá. Você vai achar um ferreiro. Então vou pedir para ele fazer rapidinho. Você ouviu que na cidade tem um ferreiro? O rapidinho. Você não é a prioridade dele. Entendeu? Então, assim, para as pessoas terem uma noção de como funciona o universo. E para verem também que você usar roupas muito bonitas dentro de uma cidade muito precária, você é um alvo. Foi mal, gente, pickpocket. Os ladrõezinhos da praça vão olhar pra você e vão ficar: meu Deus, o que eu roubarei primeiro? Os sapatos, os bolsos ou o relógio? Porque as pessoas esquecem porque que os nobres andam com um séquito de guardas, né? Porque é isso. Exato. Se você anda igual um nobre, sozinho na rua, é óbvio que você vai ser cercado por pivete. Eu vou dar um exemplo de uma mesa que nós estamos agora. A gente tem um High Elf, um alto elfo na mesa, e ele foi pro lado pobre da cidade, e a primeira coisa que ele falou pro mestre foi: eu vou trocar de roupa.
Aí ficou todo mundo olhando pra cá. Não, eu quero a minha roupa mais simples, eu vou comprar uma roupa simples. Aí ele, tá. Ele, não, já vou chamar atenção demais assim. Eu preciso ir e não chamar tanta atenção. Aí a gente ficou assim, beleza, vai lá. Né? Com capuz você não vai chamar atenção. A partir do momento que tu tirar o capuz e soltar as cabeiras, madeixas loiras e as orelhas pontudas, a gente conversa. Mas com o capuz, aí ele comprou um capuz mais surradinho, ficou andando, contratou a líder dos ladrõezinhos da rua. Essas sempre foram os personagens da Cássia. Adoro, gente. Nunca abandonei um grupo em momento de dificuldade, mas saibam que o tesouro de todo mundo estará seguro comigo no final da aventura. Sabendo ou não. Cara, Nós temos um assim no na nossa mesa de luminário, de mundo aleatório, desculpa. Eu tava lendo aquele Dragonlance, vocês já leram. Dragonlance. Aí, cara, eu fiquei fissurado a versão Half-Flying deles, né, que é o Skender. Cara, aquilo é muito bom, cara. Aquilo, o potencial pra comédia é inacreditável. Eu falei que eu tenho que jogar com um. Aí eu falei com o narrador assim, cara, quando ele resolveu narrar Tormento, falei, mano, é aquele negócio, toda vez que alguém fala, vou narrar Tormento, eu me convido. Porque eu só narro Tormento, eu não jogo. Aí eu vou dizer, cara, mas eu posso fazer um personagem um pouco diferenciado? Aí ele, não se preocupa com regra que eu adapto aqui. Eu queria fazer aqui um Rinin Cleptomaníaco, mas na verdade ele não é um Rinin, ele é um ser extraplanar de outro lugar. Eu queria fazer com um Kender. Ele, por acaso, ele foi roubar um objeto mágico, ele entrou num portal e foi para dentro do mundo. E eu tô jogando com um Kender, a explicação que eu tenho pra eu ter um Kender, um único Kender lá em Arton. Que é uma versão diferente do Genin, do Halfling. Na verdade, era a Kender e ela se chamava Zelda. Muito criativo da minha parte. A gente sabe. Mas às vezes... Não, Paulo já é um mestre experiente. Mas eu colocaria de Link. Eu colocaria o nome de Link. Mas é menina. Mas é uma menina, pô. É uma menina. Mas aí o Link virou Zelda pro mundo inteiro, qual o problema? Só que, caraca, chegou um ponto da história que, tipo assim, todo mundo que via, eu fazia questão de, uma criatura baixinha, eu fazia a vozinha. Então, é aquele negócio, toda vez que eu chegava em um ambiente, eu falava assim, oi gente, tudo bem? As pessoas já botavam a mão na bolsa. Porque eu sou traumatizado com isso. Porque Leandro a Zelda é assim, traumatizou. a Zelda é assim, ah, que legal, alguém achou essa espada aqui. Deixa essa espada, acho que eu vou guardar. Senso de propriedade pra ela não existia. Não existe. Já tive uma mesa assim. De respeito. Bom, vamos lá. A gente não terminou as nossas dicas, tá? A gente tá chegando no final do quadro aí. A gente já falou de milhões de coisas, mas a gente vai chegar lá em mais dicas. Vou falar só. Paulo, você tem a sua dica de leitura, de filme, vídeo, o quê? Mano, é que tal? Eu tenho muitas coisas. É muita coisa, gente. Muita coisa. Muita coisa. Eu tô fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Uma delas é ler Vampiro a Máscara. Mas eu queria fazer um episódio só dedicado a isso pra poder falar da 5ª edição. Que ao mesmo tempo tem as ideias que eu vejo ali. Caraca, isso aqui é muito legal. Outras coisas. Como sempre, todo sistema, quando eles resolvem mudar, eles melhoram algumas coisas e você olha outras de tipo. Não precisava ter mexido. Eu entendi. Não, assim, não falo na parte do sistema, que isso aí, pra mim, é tranquilo dizer que é a melhor versão do sistema. Mas eu falo a questão de mudanças no cenário, no lore. Tu fica assim... Tá, eu entendi o que você quer fazer aí, mas, sei lá, não sei se eu concordo tanto. Então a sua dica é ler não, o quê? Eu tô falando, beleza. Como sempre, o TDAH aqui falando alto. Tranquilo. Estamos acostumados. O que eu tô lendo, cara, na verdade é o que eu estou relendo, porque aquele negócio, eu li o primeiro volume, amei a história, aí eu demorei muito pra comprar o segundo e terceiro, outras coisas entraram e eu esqueci. Aí, tipo, agora eu vou ler o segundo. Comecei a ler o segundo, não lembro nada do primeiro. Aí eu voltei. Mas eu vou até passar aqui pra mostrar para o pessoal aqui a capa. Tô falando do livro da Mary Lou, Jovens de Elite. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, esse eu não conheço. Jovens de Elite, cara, é um romance jovem adulto. É uma trilogia, na verdade.
Ele é uma pegada assim, imagine... vou simplificar muito, mas imagine que alguém... A autora falou algo assim, eu gosto de X-Men e eu gosto de Assassin's Creed. Só deixa eu fazer um mundo com os dois. Legal. É tipo assim, é um mundo parecido com a Intaria renascentista. Isso que é a parte da Assassin's Creed. Com aquele visual da Assassin's Creed 2 ali, com aquelas mesmas arquiteturas e tudo mais, isso, mais ou menos daquela pegada daquela época, em que há 10 anos atrás que passa essa história, houve um surto de uma doença misteriosa, em que deixou marcas só atingia as crianças, e deixou marcas nessas crianças que elas foram chamadas de malfeto, tipo uma marca física mesmo, alguma deformidade, elas carregam esse traço. Porém, algumas dessas crianças que sobreviveram a essa doença, digamos, evoluíram e adquiriram poderes. Então elas são um problema. Uma casta da alta sociedade começou a fazer uma espécie de inquisição para caçar essas pessoas, porque elas são meio que tocadas pelo mal e tudo mais. E esses jovens de elite é uma guilda desses jovens que se juntam para tentar lutar contra esse governo opressor, que além de oprimir o povo, também os caçam. Então é meio que aí que vem a inspiração do X-Men, que além de ser jovens com poderes, eles estão sendo oprimidos, né? Eles são uma minoria que é oprimida. Maneiro. E da falar da premissa sem entregar a história. Mas, cara, é um livro que me surpreendeu muito, porque é uma autora conhecida por escrever histórias tipo um jovem adulto, meio na pegada de Jogos Vorazes. Ela escreveu... Eu esqueci o... Champions, que não foi traduzido aqui no... Foi traduzido, mas não o título. A série Legend, a trilogia Legend. Aqui. Que é meio pegada essa de Jogos Vorazes aí, essa distopia. É uma autora conhecida. E apesar de ser jovem adulto, eu gostei muito da história. E ela também não se... Por ser jovem adulto, ela também não fica amaciando alguns temas. Legal por ser uma autora chinesa, né? Normalmente a gente vai consumir alguma coisa assim. Ela acho que é descendente. Ela não é... Ela é radicada nos Estados Unidos. Tô olhando aqui o perfil dela. E, cara, ela escreve muito bem, a história é excelente. E o que eu mais gostei também é dos personagens. Eu adoro quando tem personagens bem envolventes. Você gosta de todos. Não, todos ali têm os seus porquês, tem personalidade, tem umas construções. O cara não é mal por ser mal, o cara não é bom por ser bom. Todo mundo ali tem suas questões, eles são bem tridimensionais. Isso eu acho legal. Eu gosto de histórias assim, que a pessoa tem a dualidade da coisa. E os poderes, a explicação dos poderes também, a criação do world build dela, eu achei bem legal. Então, eu recomendo demais a Jovem Elite. Apesar da capa ser horrorosa. Que vocês estão vendo aí. Paulo, você! Famoso ditado, não julgue o livro pela capa. Você vê, eu achar a capa bem genérica. Mas, cara, a história é muito boa. Recomendo demais. E se você tem Kindle Unlimited, ele tá lá disponível lá no catálogo também. Agora fala pra gente, Paulo, quanto você ganhou por toda essa promoção que você fez? Porque você falou muito bem do livro. Ah, isso aí é histórico da época que eu trabalhei em livraria. Quando eu indico, eu entro no modo vendedor. Eu queria fazer a minha indicação também. Vou ser mais curto, tá? Apesar de ser uma grata alegria falar sobre ele, que foi um achado pra mim. Eu quero falar sobre o Rafael Dracon, já comentei antes, e eu quero falar sobre Dragões de Éter, que é uma quadrilogia que é excepcional pra mim. Vou falar assim, eu confesso que o início do primeiro livro eu achei um pouco massivo, porque qual é a pegada? Ele pega elementos de contos de fada e monta um mundo com eles. Ele distorce algumas histórias, ele recria esses contos de fadas de algumas formas. E aí quando ele vai apresentando esses contos, como eu já conheço muitos deles, eu fico um pouco massificado quando começo a escutar. Porém, quando entra na história,
que ele começa a desenrolar, aí fica o interessante da coisa. E aí quando você vai descobrindo o porquê do plot daquele personagem, por que ele vai e ressurge em outro momento, com uma outra pegada, ele faz ele realmente recria um mundo de contos de fada com uma pegada que eu não tinha visto. Eu já tinha visto as versões Dark dos contos de fada, eu já tinha visto as versões Disney dos contos de fada e assim por diante, que são em suas determinadas posições muito boas. Mas eles misturados, como o Dracon fez no Dragões de Éter, cara, pra mim é maravilhoso. E o Caçadores de Bruxas, que é essa capa que o Paulo tá mostrando aí, que é o primeiro livro da coleção, ele tem essa pegada um pouco mais lenta pra mim. Só que quando ele entra no Corações... esqueci qual é o nome do segundo livro. Corações de Neve. Corações de Neve. O Corações de Neve, ele é excepcional. Cara, ele faz uma revolução com a história e dá uma pegada totalmente diferente pros contos. Aí ele vira a mesa com esses contos. Cara, excelente. Recomendo muito. Pra garotada que hoje em dia, ele é uma pegada um pouco mais infanto-juvenil, tá? Ele vai amadurecendo um pouco a história conforme o tempo, mas pra garotada que precisa ler, precisa ter acesso a uma leitura interessante e ter alguma coisa legal para se apegar, é um livro que eu recomendo pra caramba, pra quem quiser apresentar para sobrinho, tio, para que seja titio, que seja pegar e mostrar para alguém, bota para ler esse livro, é excepcional. Tá? Mas deixa eu só fazer um comentário. Você falou é um livro infanto-juvenil. Eu acho que às vezes a gente tem um pouco de preconceito contra esses livros, e esses livros têm uma pegada muito boa para quem está começando agora, quem está começando a descobrir esse mundo dos livros, né? Ou até jogadores mais experientes, que eles têm, às vezes, umas ambientações que são muito ricas, que você para e pensa, poxa, caraca, um mundo de contos de fada, que não é algo difícil para a gente adaptar em alguns sistemas que a gente conhece por aí, é fácil de adaptar, né? A gente pode ver também Harry Potter, que começa uma pegada mais infantil e conforme os anos vão passando, as pessoas começam a ir morrendo. E você vê que vai ficando mais adulto com eles. E também um ambiente rico de personagens, de criaturas, né? Eu acho que às vezes a gente tem uma discriminação contra o infanto-juvenil que... Não precisava ter, de fato. Eu acho que, às vezes, eu até comento muito isso com o Paulo. Esse livro aqui não é pra mim. Por exemplo, eu falo assim, não me pega. E, de repente, acontece mesmo. A história não prende você e tal. E isso eu não acho um problema. Mas, por exemplo, a Letícia, ela é muito fã de Harry Potter. E pra ela foi excepcional porque ela cresceu junto com a história. Uhum. E aí, cara, isso... Eu fico imaginando para uma criança que passou 7 anos da vida dela. São 7 livros de Harry Potter? Não lembro. São. 7 livros. Passa 7 anos da vida dela esperando aquele livro ser lançado, junto com o crescimento dela, e a história vai evoluindo. E eles vão crescendo no livro, né? Exato. E essa pegada de que ele vai crescendo junto com o leitor, cara, é excepcional. Eu li Harry Potter mais velho. Eu comecei a ler ele com 17 anos, assim, e pra mim a história foi tão legal, impactante. Eu fiquei com a sensação, por que eu não li como é que eu não antes, né? Mas, enfim, né? Faz parte. Faz parte, mas a história boa. Eu já no meu caso, Harry Potter não me pegou. Mas a gente até comenta assim, com a nossa filha, quando chegar na idade, nossa filha, nosso filho, aquilo que vier, ele vai ler de acordo com o tempo também, junto com o que você fez, porque é excepcional. É maravilhoso você pegar essa pegada, essa pegada assim. A minha filha, ela começou com 1. Ela tem 7 anos. Ela viu o primeiro filme, eu comprei a coleção pra ela. Ela já lê. Gente, ela já lê. Eu não sou a louca do... Vou comprar as... Não, ela já lê. Mas, assim, ela pede pra eu ler com ela.
Então eu estou lendo para ela e ela leu e viu o primeiro filme. Só que aí eu falei pro meu marido, olha, filme 1, tudo bem, filme 2, tudo bem. O filme 3 começam os traumas. Acho melhor segurar. Mas porque no livro eles não têm 7 anos. Eles estão com... Eu acho que o Potter vai pra escola com 12, 11, 12. Né? Então no terceiro livro ele tá com 13, 14. 13, 14. E aí eu falei pra ele, olha, o terceiro... Segura um pouco, Eu acho que... Precisa, ela é novinha, ela não vai nem lembrar o que ela leu hoje. A gente pode enrolar ela com o primeiro livro até os 10 anos. E tem vários livros na mesma pegada que você pode entregar para ela ir lendo. Cara, é muito bom. E ela já conta as suas histórias de RPG, né? O Antônio fala muito disso. Eu falei que eu estou criando uma pequena mestra, tá? Daqui a alguns anos, por favor, espaço para Marisabela. Ela fez a história do bebê vampiro assassino, que eu fiquei assim, meu Deus, calma, vai dar tudo certo. Tem a Retropunk que lançou Hora de Aventura, que é um RPG para adultos para jogar com crianças, né? Gente, então, aí a gente vai pegar pra galera mais madura que tá no canal, né? Nosso grupo começou a ter filhos. Então a gente já falou, gente, daqui a pouco a gente precisa da segunda mesa. Porque elas assistem a gente a jogar, então elas sentam do lado e começam a criar histórias. Então, porque o dragão, porque a minha filha fala Goblin. Mas onde é que ela viu Goblin? Princesas da Disney, outra crítica, princesas da Disney não lidam com Goblins. Acho isso, né? Podiam. Mas assim, ela fala de goblins, ela sabe dessas criaturas fantásticas, ela pega o monstronômico e fica vendo mamãe. Amor. É isso, é monstro. Ela, nossa, o que ele faz? Então assim, elas começaram a se interessar e elas sentam com as bonecas dela e a gente vê que não são brincadeiras. Eu ia falar de crianças que não têm contato com RPG. Eu ia falar crianças normais, coisa horrível. De crianças que não têm contato com RPG. Ela tem noção desse universo. O universo para elas é muito maior. Elas têm... Isso que eu acho incrível. Tipo, essa sua frase é o que eu queria que o nosso canal alcançasse. Tipo, ela tenha essa expansão do universo pessoal. Exatamente. Cara, ela não tá presa nos contos da Disney. Exato. Ela tem uma noção de criaturas e mundos e fadas. Outro dia ela falou, mamãe, sabia que as fadas podem não ser boas? Tem fadas que podem ser muito malvadas. Onde é que você viu isso? Por aí. Aí ela sai, tipo, mestre dos magos. E vai embora. Deixa a reflexão em vaza. Mas assim, por quê? Porque ela ouve a gente comentando, ela ouve a gente preparando o personagem ou falando de um jogo e ela acaba absorvendo aquilo ali de... Realmente, a fada entra pra pegar seu dente, que coisa estranha. Mamãe... Eu não acho um problema as crianças terem acesso ao material Disney, né? Eu, por exemplo, eu sou consumidor assíduo. Tipo, aqui em casa lança qualquer coisa, a gente vai direto para assistir. Tá? Esses remakes que estão sendo lançados aí, live action, a gente tá assistindo todos. E é legal, assim, tem uns que eu já não gostava do filme antes, né? Mas aí, né, é outro problema. Eu acho que é o problema da história mesmo. Não. Eu lanço a bomba aqui, não bato no arregar não. Que filme? Cara, por exemplo, eu não gosto de Dumbo. Não, Dumbo eu nunca gostei. Perfeito. É porque Dumbo, gente, não era... Certos filmes da Disney que quando nós vimos, nós éramos crianças, não eram pra ser assistido como crianças. Não era. Contos de fada não eram contos legais. Não, gente, Dumbo é uma história super triste, é uma história super carregada. Sim. Bambi, a mãe dele morre nos... Gente, a mãe do Bambi morre, como mentira. Bambi fica sozinho pela floresta. Então tem muitas histórias... Não é nem só pela questão de ser triste, mas é porque eu acho que a história é ruim mesmo, não me pega. Mas a gente assiste de qualquer forma, porque fez parte da nossa infância, a gente cresceu nisso. Agora, já Aladdin e Rei Leão, pra mim, eu vou ver 50 milhões de vezes, não importa. Eu fazia isso, eu ia pra casa do meu tio e ficava revezando as fitas.
Eu não gosto do Rei Leão. Não gosta? E o live action eu achei que ficou... Eu gosto da animação, não curti tanto. No live action eu achei que ficou meio... Não, eu acho que o live action perdeu a comédia que a animação tinha, que era o excepcional. Gente, uma coisa que a galera não entendeu. Leão na vida real não tem expressão. Exato. Leão na vida real não tem expressão, ele só tem... Ele não tem aqueles maneirismos que a animação tem. Tipo, o leão não abre o olhão, não vai ter essas... Ele não vai dançar num tronco. Não vai ter um musical do leão. Não vai ter. Por exemplo, o meu personagem favorito é o amigo Pumba. Do Timão e Pumba, estaria devorando ele. Por exemplo, o Pumba é meu personagem favorito. Só que no live action ele ficou horrível. Não dá pra assistir. Ele não ficou tão fofinho, né? O Timão ficou até legalzinho, porque os suricatos são bonitinhos. Mas não é... Os javalis não são, gente, não são fofinhos. Agora, já Aladdin, mano, ficou excepcional live action. Nossa. Não vi ainda. Então, falando, já que a gente pegou essa pegada Disney, cara, dá pra fazer umas adaptações bem legais não com os filmes da Disney, mas com essa pegada do mundo dos contos de fadas, como você falou, Dragões de Éter que tem. Você pode fazer algo muito dark relacionado com isso, uma coisa bem terror, se você quiser. Tem um sistema que é perfeito pra você fazer essa pegada mais romântica Disney, conto de fadas. Que é acho que eu até, não sei se eu comentei aqui, mas eu já falei com o Marcos, que é o Blue Rose. Que ele é um sistema que criou o sistema usado no Dragon Age RPG, que é o Age System. Ele tá vindo pro Brasil. Ele tá sendo publicado em breve. E ele é bem essa pegada. E o que eu gosto dele é que ele é bastante à frente do seu tempo. Que muito antes, assim, ele já tinha questões de representatividade. Coisa que só agora outros RPGs vão... Realmente, gente, o mundo tem diversidade. Eu gosto muito de adaptar. Já adaptei Yu Yu Hakusho, já adaptei vários animes. Eu gosto muito, porque eu gosto muito do anime, então eu falo assim, cara, perfeito, eu já assisti, eu gosto. Mas eu acho também que quando a gente vai adaptar alguma coisa, a gente tem que ver a mesa. Talvez uma pegada mais dark, a mesa não vá se adaptar. Ou então uma coisa muito Disney, a mesa vai olhar pra você e falar, vamos ser a Sininho. E você vai passar o resto da sua mesa inteira chateado, porque vai ter a piada da Sininho. Sim. Né? Então, assim, mas eu acho super válido, gente. Eu acho que se a gente olhar para os jogadores que a gente tem e pensar assim, cara, vai rolar com essa mesa. Quando eu faço adaptações, eu gosto de pegar o universo e transformar os personagens daquele universo que a gente estamos jogando, e até mesmo personagens secundários, ou nem sequer aparecer. Uma história paralela. Porque, tipo assim... Porque não dá... Mano, se eu for ficar fazendo assim, o cara vai ser o Goku. Olha só, eu vou fazer uma crítica aos jogadores, tá? A mestra que não faz crítica aos jogadores. Eu dou conselhos. Às vezes, eu não sei o que acontece na mente dos jogadores, eu acho que é uma loucura coletiva. Quando você vai adaptar um ambiente, e, por exemplo, Dragon Ball, e você bota eles assim, não, porque vocês encontram o Goku. Vamos bater nele. Por que vocês vão bater nele? Caraca, o Goku, a gente vai bater nele. Se juntar todo mundo e a gente fazer um grupinho, a gente derruba ele. Cara, eu só falei que o Goku tá ali, o Goku nem prestou atenção em vocês, ele tá parado. Talvez ele esteja indo embora. Mas a gente vai bater nele. Loucura coletiva do eu só admito essas loucuras quando é Street Fighter, eu entendo. Pô, ok, você quer desafiar o mais forte. Agora, quando for o Goku, beleza, cara, vocês querem terminar a mesa aqui? Porque se vocês enfrentaram o Goku, vocês sabem que a mesa parou aqui. Vocês sabem que todo o universo vai lutar com o Goku. Aí vocês vão cagar. Vocês não estão nem aí. O universo vai estar ao lado dele. Vai acabar com a tua ficha aí de 25 pontos em GURPS. Então, assim, eu prefiro também tirar os personagens principais e deixar... São personagens novos. Eu gosto muito da ancestralidade. Vai, Cássia, assim, eu quero assim, qual é o seu manual de adaptação? Já que você entrou nesse ponto, como que você cria, assim, vamos lá, eu queria que você de uma forma fantasiosa, não precisa ser coisa de pegar exemplos aleatórios,
como você adaptaria algo para uma mesa de pessoas iniciantes, pessoas que não conhecem RPG? Ah, eu tenho interesse, já vi jogando, já vi uma live, eu quero aprender um pouco. Como é que você faria isso? Sempre que eu começo uma mesa, eu pergunto pro grupo: vocês querem uma pegada medieval ou não? Porque às vezes a pessoa prefere uma pegada mais urbana, mais futurista. Eles estão acostumados, já tem... Ultimamente as pessoas veem muitos filmes de ficção científica e eles preferem aquela pegada. Então vamos lá. A primeira coisa que eu decido é para onde é que eu vou. Quando eu decido para que lado a mesa está pendendo, aí eu começo a pensar assim, cara, quais são as minhas inspirações para isso? O que eu poderia mestrar para eles que eu pensaria assim, vai rolar muito bem, vai ser ótimo. Aí a gente começa a catar filme. E aí a gente abre o leque. Gente, não tenha vergonha de procurar o Google e colocar lá filmes de ficção científica, filmes de zumbi, sei lá, o que você vai querer passar para aquela mesa? Achou a sua pegada, viu o filme e se inspirou? Acha o sistema. Que sistema você acha que seria mais fácil para introduzir aquelas pessoas naquele ambiente? Para medieval, gente, D&D, eu gosto muito do D&D para medieval, eu acho que já tem tudo ali, as regras não são tão difíceis. E para futurista, aí a gente tem que dar uma vasculhada, tem que procurar. Eu gosto de GURPS. Eu sei. Que talvez para ficha não seja uma coisa tão fácil para as pessoas se organizarem para fazer, mas há vários sistemas por aí. E depois, eu não começo com regras muito... Eu não vou fundo nas regras. Porque, às vezes, a pessoa o inicial ali, a pessoa quer se divertir. Você primeiro dá o doce, você faz a pessoa amar aquilo ali, aí depois você joga o livro de regras dela no próximo jogo que ela for jogar. Aí a pessoa vai tentar fazer alguma coisa, tá, mas joga. O começo, eu acho assim, às vezes a pessoa dá uma descrição tão fantástica do que ela vai fazer, ou ela interpreta tão bem aquela cena, que eu falo assim, joga o dado do universo. Se você tiver um sucesso, o universo conspirou a seu favor. Eu não preciso dar regra para aquilo. Eu já vi pessoas usando magias de D&D de formas que aí as outras pessoas... Mas na regra, porque tem que ter 3 quadrados. Eu sou um mestre. Joga pro universo. A descrição foi fantástica. Eu nunca pensei em jogar uma magia assim. Eu sei exatamente a sensação, hein? Sabia que o Paulo ia comentar. Paulo, desculpa, Paulo. Trauma de mestre, Paulo. Não, pelo contrário. Eu De me jogador? amarro quando isso acontece. Eu, por enquanto, dá uma tela azul. Eu fico... Rapaz, peraí. Se você contar essa história, você vai rir muito. Conta. Cara, a gente tava jogando... Elas acontecem muito. O Paulo, ele tava mestrando pra gente a mesa de Luminari, que é o nosso carro-chefe, né? A história que o Paulo tá criando dentro do universo de Tormenta. Ela teve umas mesas beta testers e ele fez uma beta tester com um grupo que joga online aqui no canal. E aí nessa mesa, a Letícia jogava com uma fada que é maga, uma feiticeira. E ela pega as piores. Tipo, ela chegou no. Você como jogador... Não piores, não convencionais. Exato. É aquela magia que ela tá entre bola de fogo e teia. Vou pegar teia. Por que bola de fogo? Não, mas foi isso que ela fez. Ela fez isso, ela chegou no nível pra pegar bola de fogo, todo mundo esperando que ela pegasse bola de fogo, e ela não pegou. E ela acabou com a vida do Paulo, com coisas assim do tipo... Ridiculamente aleatórias. Exato, tem uma divindade em Tormenta chamada Sizash, que ele é o deus da traição. E aí, ele é a representação de cobras, coisas assim do gênero, né? Os sonhantes são vindo dele. São baseados nele. E aí, só que também ela tem uma magia chamada... que é uma habilidade natural dela, falar com animais. E aí, ela chegou lá e ela ouviu o sibilar das cobras e tal, e ela falou assim, vou falar com as cobras. E ela começa a falar com as cobras respondem, e ela sugere que as cobras ataquem os mestres delas. E tipo, o sucesso dela foi absurdo. Aí entra também, eu acho, sabe aquela história do tipo,
azar no jogo, sorte no amor. Tipo, eu sou muito azarado porque eu tenho sorte de estar com ela. Ela deve ser muito boa nos jogos porque ela tem um azar ferrado de estar comigo. E, cara, ela fez um acerto. Acho que ela tirou 30 Foi exatamente a situação que eu falei pra você. Eu falei, cara, eu não sei agir sobre isso, não tenho jurisprudência não tenho jurisprudência pra julgar esse caso. Eu vou deixar o dado decidir. Aí eu falei, tá bom, é um uso não convencional, você tá tentando convencer algo plausível, mas não são cobras qualquer, são cobras místicas. Treinadas, místicas. Aí você vai, beleza, mas faz aí um teste aí de misticismo. Ela jogou, tirou 20. O 20 é 20. O 20 é livre de erro. Aí eu falei, você convenceu as cobras a traírem os mestres. As cobras olharam uma outra, é uma boa ideia, vamos trair nossos mestres. Ele foi com o nosso Deus vai gostar disso. Nosso Deus vai gostar disso. Mas aí que tá, às vezes, e eu já vi isso acontecer, em mesas que eu estava, o mestre poda a ideia. Não, isso não vai rolar porque eles são os mestres delas. Aí eu fico assim, pô, mas a ideia foi genial. Cara, ela cavucou a ficha dela, pegou aquela coisa assim que o mestre nem olhou quando viu a ficha do personagem. A gente deixou passar batido. De tanto mestrar, a gente tinha uma mesa que era muito constante. O Vinícius fez parte dessa mesa. E eu falo que eram as pessoas jogando os mais aleatórios. Era um nível de aleatoriedade ali que era impossível. Porque cada um tinha uma pegada diferente. Cada um fazia uns personagens diferentes. Que eu falei assim, cara, eu tenho que ler todas as fichas. E eu tenho que ter noção de todas as vantagens e desvantagens. Porque vai ter um momento que eu vou precisar. Eu quero aproveitar essa sua pegada, Cássia. Eu queria que você lembrasse aqui pra gente de uma mesa que a gente jogou. Na verdade, com você mestrando. Foi nessa mesa que eu fiquei apaixonado por você mestrar, né? Lembra quando você mestrou GURPS Fantasy? GURPS Fantasy? Nossa, faz tanto tempo. Muitos anos. E aí a gente tinha uma guilda. Lembra disso? Guilda de personagens mais aleatórios da vida. Exato. Mas eu não lembro qual foi a aventura que eu mestrei. Não, então deixa pra lá. Não vou forçar nisso. Não, agora vai, agora conta. Olha, não, eu queria que você desse a sua... Porque eu lembro que era o seguinte. Nós tínhamos mestres fixos nas mesas, né? Eu pegava algumas aventuras de terror, né? Demônios, não sei o que, caçadores de demônios. Aí eu tinha um outro lá que mestrava vampiro, outro que mestrava mais X-Men. E cada um mestrava na sua pegada. A Cássia veio com uma pegada totalmente diferente de todo mundo. Pra galera. Eu acho que foi a primeira mesa que eu mestrei, foi o GURPS Fantasy. Pra galera. Assim, se eu não me engano, sim. E aí a gente, cara, foi muito legal porque cada um fez um personagem muito diferente do que fazia no geral. Eu lembro do meu personagem, que era um monge. Ele era falido. E eu sempre tava devendo pra guilda. Porque eu era falido. E aí, eu tava sempre... Eu até tinha umas rolagens boas daquele jogo. Mas eu tava sempre devendo pra guilda, porque uma das desvantagens é que ele era falido. E várias pegadas, assim, do gênero. E aí eu lembro que como você tratou regras... E aí entra que coisa... Por que eu queria entrar no GURPS? Dessa aventura de GURPS? Porque você foi sua primeira mesa para um grupo que era extremamente difícil de mestrar. Todo mundo sabia muito das regras de GURPS. Não sabe às vezes. Isso para quem joga GURPS e sabe muito as regras, é complicado você mestrar pra uma mesa assim. Entendeu? É bem complicado. Aí entrava aquele espírito nerdola assim, pô, meu amigo não sabe aí o básico, pô, não sabe aí. Algumas vezes a gente fazia isso mesmo. E aí, cara, a Cássia virou a mesa com a coisa. Porque ela pegava coisa assim do tipo, não, beleza, não é que você não vai ter as coisas que você precisa, por exemplo, que o cara é falido. Só que nunca sobra pra você ter nada extra. Você é falido. Você é falido. Você é falido. Vai ser o básico, por exemplo, né? Mas, eu preciso de uma parada tal. Meu personagem usava um bastão de madeira como arma. Ele perdeu em algum momento dessa aventura e ficou um bom tempo sem recuperá-lo porque você era falido. Era. E aí tinha coisas assim, tipo que
pra aquela mesa ali que... Ela, olha, gente, sou eu que tô fazendo as regras, então... Porque eu tô mestrando. Se vocês querem ficar advogando regra aqui, a gente usava muito esse termo, inclusive, não vai rolar, porque eu... Tipo, a gente vai contar essa história aqui, vamos seguir nessa pegada. Quando a galera desencanou dessa porra, cara, a história fluiu pra caramba, foi muito boa, todo mundo se divertiu muito, rolou muitas sessões. É porque o que acontece? Quando as pessoas começam a se prender muita regra, o jogo prende. Aí você começa, mas pra você usar isso, você precisa estar não sei quantos metros da... que eu não sei metros. Eu não tenho noção de metros. Não tenho. Pra mim, 2 metros, 20 metros, se você mandar eu marcar, provavelmente eu vou marcar distâncias muito parecidas. Mas, assim, é importante a pessoa ter aquela noção de, cara, a gente tá aqui pra jogar. Eu quero um jogo. Eu quero saber o que vocês vão fazer, pra onde vocês vão. Quem vai morrer hoje não, mas quem vai tentar morrer nessa mesa hoje, porque às vezes, Paulo sabe, os players têm umas atitudes assim que você olha do tipo... com certeza. Aí você olha na ficha do player, tem lá, bom senso. Aí você olha assim, seu bom senso está te dizendo que você tem que repensar a sua ação. Não, às vezes, eu tento assim, aliviar para um jogador iniciante, que não tá... às vezes você entende quando um cara tá só na zoeira, ele sentou, o objetivo dele eu vou destruir a mesa desse cara. Ele quer causar. E tem às vezes o cara que ele simplesmente, desculpe aí o horário, o termo assim, ele teve simplesmente aí uma diarreia mental e teve a pior decisão. Olha, eu vou dar um exemplo que assim, é muito recente. A gente estava jogando, meu marido está mestrando essa mesa ainda, e a gente tem uma druida. Aí na ficha dela, ela botou inteligência baixa. Ela botou a sabedoria baixa. Aí a gente... Ninguém estranhou. Sabe por quê? Porque é dela. Ela não é uma pessoa sábia. Então ela falou, eu não tenho atitudes sábias. Aí, o que ela fazia? Quando ela ia fazer alguma coisa, ela olhava pra mim, sabedoria. Eu acho que não é uma boa ideia. O pequeno halfling aqui, que está tentando sobreviver a essa aventura, não acho uma boa ideia. Então, a gente estava no meio de um exército de mortos-vivos e tinha uma tenda invisível que a gente conseguiu entrar e a gente estava seguro na tenda. Era uma tenda mágica com comida, bebida. E assim, a gente só tinha que pensar um jeito de sair dali. Eu tinha um anel de invisibilidade que eu havia conseguido por meios honestos, né? A gente tinha um outro personagem que era o mago. Ele tinha um anel que era tipo um portable hole, aquela sacolinha que tudo entra. Ele tocava com o anel, o objeto entrava dentro do anel. Eu sei. É tipo uma bolsa mágica, né? Que você... Isso. Bag of Holds. Só que o dele era um anel. E ele também tinha a bolsa que eu tinha conseguido pra ele de uma forma honesta. E a gente tava pensando em como sair da barraca. Aí a gente descobriu que quando eu colocava o anel, eu conseguia andar entre os zumbis de boa. Aí a gente todo mundo compenetrado na mesa, cara... Ela vai sair com o anel, ela dá uma olhada em volta, vê se tem um padrão, que não sei o que, bababá. Cara, todo mundo. E a druida simplesmente virou pro meu marido e falou assim, vou virar um urso e sair batendo. Cara, a mesa fez assim, você vai fazer o quê? Ela, eu posso virar um urso. Oi? Foi exatamente. What? Aí eu, amiga, sabedoria, não é uma boa ideia. Ela, amiga, na minha ficha, na minha sabedoria, é o que eu posso fazer. Cara, ela saiu, levou... Bem, aí um outro personagem, que era o melhor amigo dela, ele falou, pô, a gente tá junto há anos, já vou ter que ir lá tentar, que era o Bárbaro. O Bárbaro não teve rolagens tão bárbaras. Acontece muito com o Marcos, isso aí. Muito. Mas o que aconteceu? Os zumbis foram na direção deles e abriu-se um caminho pro resto do grupo fugir. Eles foram úteis. Aí o que aconteceu? A gente teve uma ideia, que a gente falou assim, cara, foi uma ideia muito grande, muito absurda, que era, tinha um cão de guerra de uma outra personagem. Aí alguém falou assim, cara, sobe no cão de guerra,
recolhe todo mundo no anel e vai embora. A gente te encontra lá na frente. Tu tá invisível. Aí o cara... Aí ficou, mas quanto tempo eles sobrevivem no anel? Aí meu marido falou, esquece isso, a ideia foi brilhante. Vocês não vão parar pra pensar se eles vão sobreviver dentro do anel. Coleta os corpos. Então, cara, fiz a jogada, peguei, rolamos, ele deixou fazer a rolagem. Eu peguei os corpos, fugimos. Levamos o anel pra uma igreja. Olha, tem gente aqui dentro. Você poderia, por favor, ver se dá... O que pode fazer? Dá pra resgatar elas? Depois é que eles foram pegar, entendeu? Aí ele foi ver a regra pra ver quanto tempo a pessoa sobrevivia dentro do anel, por causa de ar e tal. Aí a primeira que saiu não sobreviveu, mas o menino sobreviveu. Legal. Mas é uma ideia muito boa mesmo, tipo, eu fiz isso na mesa recentemente, tipo, na verdade eu botei os jogadores numa furada e, tipo, eles tinham que se virar pra sair dali. E aí, as jogadas eu não pensei muito, tipo assim, não vou usar a regra e tal, vou fazer uma parada pra distração aqui. Aí o Paulo falou assim, mas Marcos, essa regra, eu disse, não, vai ser usado desse jeito aqui pra criar uma oportunidade. E aí, tipo, se eles não aproveitassem aquela oportunidade, aí era uma outra história. Aí ia ser um TPK. E eles não aproveitaram aquela oportunidade, todos morreram. Não. Aí eles aproveitaram a oportunidade e fizeram o que tinha que ter sido feito. E foi legal, porque, tipo, cara, tem que funcionar em prol dos jogadores, da galera se divertir, né? E agora já é uma outra pegada. Agora a galera vai ter que se lascar um pouco mais e tal. Mas eu gosto muito dessa quebra da regra, que você é muito boa nesse ponto, porque é tudo em prol da diversão, né? Da galera jogar. Mas eu queria fazer uma outra menção honrosa aqui, né? Tipo, qual foi o seu personagem favorito de jogo? Você também é uma... A gente tá falando muito aqui de você como jogador, como mestre, mas você jogando, qual o seu personagem assim? Caraca, esse personagem aqui pra mim marcou a história, foi um dos personagens que eu mais gostei de jogar. Cara, eu tive 2 personagens assim. Um se repete sempre, que eu sempre sou a ladra. E, cara, eu apronto muito sendo ladra. Eu acho que em outra vida eu devo ter. E eu tenho a mente do tipo... eu consigo... O grupo, geralmente, eu consigo achar o tesouro, eu pego, eu abro... Eu consigo fazer até o grupo sobreviver. Cara, vamos entrar na dungeon, a gente entra na minha maneira. Aqui sou eu que cuido das armadilhas. Às vezes a gente falha num teste, aí olha pra eles, eu falei que tinha que ser do jeitinho que eu falei. Aí, caiu na armadilha porque foi trouxa. Então, assim, eu sempre gosto muito. E, infelizmente, foi até o Paulo que me deu essa triste notícia, eu joguei Legend of Five Rings. E, cara, eu fiz uma Scorpion, que o meu marido é bom nisso. Ele consegue fazer histórias que você vai de um nível do nível iniciante e ele leva o personagem até aonde ele vai, ele emenda a história até níveis épicos, né? E essa personagem, eu consegui fazer a Scorpion. Eu tinha lábia, eu consegui convencer, tinha... A Irenita que jogava com a gente, coitada da Irenita, a minha personagem armou tanto pra cima dela que no final ela tava desonrada, com a cabeça dela a prêmio, e ela ainda achava que ela era a melhor amiga dela e me deu o bebê dela pra eu cuidar. Aí eu fiquei assim, claro que eu vou. Então, assim, foram 2 personagens muito bons, muito épicos. Eu lembro dessa aventura aí. Eu tô tentando lembrar qual foi a triste notícia que eu dei. Que não tem mais livros, acabou as edições, não tá sendo mais publicado. Não vai mais perdeu. publicar. Então, assim, era muito legal. Apesar de eu achar para iniciantes difícil, as regras não são difíceis, mas você tem uma questão da cultura japonesa que tem que ser jogada junto com as regras, que estão muito dentro do sistema, que você tem que aprender, você tem que saber, porque senão o seu personagem perde, né? Então, assim, eu acho difícil por isso.
Você tem que se inserir naquela sociedade. Isso. Eu acho que o Five Rings, o Legend of Five Rings e o Vampiro tem muito disso, né? Não adianta só ser regra, você tem que se inserir naquela história. É obrigatório a isso, né? Não tem aquela história, vou pro Vampire, não tem aquela história do Vampire que quando você morde você tem que limpar a boca? Sim. Depois de um tempo você vira até no automático. Quando você joga Vampire pela primeira vez, você nunca lembra disso. Você se alimenta, aí o mestre olha pra você... Não vai. Aí o mestre fica, tipo. Alguém vê o sangue. Tem que limpar a boca e lamber a ferida do buraquinho lá. Sim. Mas assim, são coisas que até você se acostumar e lembrar de fazer sempre, ou o mestre pode te sacanear com isso. Eu sacaneio. Desculpa. Tem? Eu peço um teste de raciocínio, mais percepção, no máximo pra pessoa. Às vezes é o código, te pedir isso. Entende o que você tá fazendo, pensa direito o que você tá fazendo. Mas é isso que é a pegada. Tipo, aquilo dali é inserido ao universo daquele jogo. Uhum. E aí isso faz parte de jogar aquele sistema, faz parte de jogar aquela história. Então, se a pessoa não se atentar, é como se o personagem realmente não tivesse prestado atenção naquilo. Se distraiu por alguma coisa e assim por diante. Se ele for neófito, eu de fato, eu considero isso. Quando um personagem é ancião, eu não vou fazer com o cara... Errou, não. O cara tá sugando sangue há 300 anos. Vai errar. Pelo amor de Deus, né? Básico, não. É igual essa coisa que quem joga Vampire... Quando a gente jogou numa mesa... as pessoas ficavam extremamente chateadas comigo por isso. Que horas são? Aí as pessoas... a gente tá aqui resolvendo negócio. Mas eu tenho que estar fora do sol. Eu não posso estar aqui no amanhecer. Eu tenho que estar na minha casinha, na minha caminha, você protegida. Sabe que o sol não faz bem pra minha pele, né? Entendeu? E assim, aí você começa... Que horas são? 12:30, beleza. Rola. Que horas são? Aí tu, caraca, Cássio, toda hora você pergunta a hora. O mestre, 3 horas da manhã. Aí você começa, quanto tempo leva pra eu achar um abrigo? Tem o que por perto? Aí as pessoas ficam assim, caraca, que coisa chata. Gente, se der 6 horas o sol subir... Cara, mas aí é que tá. Tipo, o jogador que não quer prestar atenção nisso, ele tem que sofrer as consequências disso. Porque, afinal de contas... Isso é o jogo. E ele vai sofrer. Ele não quer. Não quero me prestar atenção nisso. Estamos aqui numa pancadaria. Vou continuar na pancadaria e não me importa. Contra os motoqueiros malcavianos adoradores do sol. Exato. Tô ali. E aí vai, e a galera vai seguindo. Não tem muito o que fazer. A pessoa tem que prestar atenção nisso no jogo. Tem que se atentar àqueles detalhes da sociedade que você está inserido. Se é uma sociedade medieval, se você está sendo arrogante. Se você é um plebeu e está sendo arrogante com um nobre, mano, o nobre vai te ferrar, porque tem mais poder que você. Outra coisa também que eu sempre falo para quem está fazendo ficha, pode ser até jogador antigo ou jogador novo, mas a gente dá uma enfatizada para os jogadores novos. O que você coloca de vantagem na sua ficha vai te ajudar. Mas a desvantagem, ela não vai te dar ponto de graça. Não Se você botou ali... Eu tive uma pessoa que botou alergia grave a bolo pra ganhar ponto. E foi-se embora pro resto da aventura. Ele achou que eu nunca, na minha vida, fosse botar um bolo. Até que chegou no momento que eu sei que eles tomando café. Cara, o que você toma de café? Pra quem joga GURPS, pra quem joga GURPS é uma parada bem legal, porque, por exemplo, as vantagens e desvantagens de GURPS são interessantes, né? Tem uma desvantagem que é o pacote básico do jogador viciado em GURPS, que é magnetismo sobrenatural. Que é uma desvantagem que, de fato, é o que vai acontecer no jogo. Vai acontecer coisas aleatórias. Menos 15. Eu lembro da pontuação até hoje. Porque é o que de fato vai acontecer com você. Porque a descrição da desvantagem é: se houver um cachorro falante no universo, ele vai vir conversar com você. E aí... O jogo, na verdade, você quer que aquele personagem aconteça alguma coisa com ele. A premissa é essa. Se tiverem alienistas, eu quero... Que eles venham falar comigo.
Né? E aí você... Só que numa mesa, as coisas aleatórias do mundo vai acontecer com aquele grupo. Cara, isso me lembrou de um anime que eu não esqueci o nome agora, me perdoe, eu vou botar na descrição depois. Que é a história de uma garota que ela vê fantasmas, não é fantasma, tipo, tranquilinho não, aquele fantasma bizarro da cultura japonesa. E ela tem ela, tipo, ela não quer esse poder, tipo, ela quer viver a vida normal. E ela tem que fazer cara de paisagem, porque toda vez que os espíritos notam que a pessoa tá sendo enxergado, eles querem comunicar com ela. E umas criaturas bizarraças. Aí e os fantasmas vão falando com ela, fica um bom cara de paisagem, tipo. Tipo, você tá me vendo? Aí ela fica com cara de paisagem fingindo que nada tá acontecendo, coisa, aí quando eles vão embora, ela, ufa, que medo! Mas, cara, é exatamente o que eu faria com essa desvantagem. Eu desgraçaria o jogador. Mas, entendeu? Você botar o jogador numa situação que ele não pode reagir, e naquele momento o espírito vem falar com ele, sentar na mesa e, sei lá, começar a perturbar o juízo dele. Entendeu? Eu só ia ver obsessor, cara. Só ia ver coisa ruim com ele. Eu acho que trabalho. É isso que eu sinto muito falta na maioria dos RPGs no estilo D&D e coisas do gênero. Porque essas vantagens e desvantagens dá uma temperada em como você pode ferrar com o jogador. Eu acho que é aquela parada que, assim, que é exclusiva para aquele jogador. Cara, eu não sei se isso entrou no básico do Tormenta 20, mas tinha uma regra disso. Acho que no playtest ou no ADB. Se você entrou no nível final. Mas acho que tem como regra alternativa de vantagem. Ah, legal. Não, eu gosto que a pessoa me conte a história do personagem. Sim. Por exemplo, vamos ter nossa mesa de Reino de Ferro em janeiro. Ah, eu sou isso. Tá, não, me explica por que você é isso. Vamos lá, de onde veio? Pra onde vai? O que te motiva? Por quê? Porque fica mais fácil de você fazer a história rodar. Pô, ele é ambicioso. Cara, ele não suporta fulano, mas fulano tem caminho das pedras para um tesouro. Se vocês vão se esfaquear no caminho, aí não é mais a minha questão. Mas eu tenho que botar vocês dois juntos indo pra lá. Então eu vou pegar a história de vocês e vou trabalhar a meu favor. No caminho, eu transformo vocês dois em aliados temporários. Mas isso é assim, tipo, em termos de você usar uma regra pra fazer isso, eu acho que isso tempera alguma coisa. A história que fica muito ambígua. Tipo, o Paulo usou uma desvantagem que eu dei a ele, que foi muito legal num jogo que eu achei maravilhosa. Eu criei uma história do meu personagem, que ele era uma raça meio urso, pro jogo beta tester do rol da tribo do urso. Isso. E aí ele pegou ele chegou a Arton, e quando ele chegou a Arton, ele foi escravizado pelo povo Minotauro. E lá ele conheceu o mestre dele, que também era um escravo desse povo, e ele foi aprendendo os dogmas da religião dele, que era do deus Linvu, que é o deus oriental do mundo de Arton. E aí eles dois tentaram fugir, né, dos Minotauros, e nessa de tentar fugir, o mestre dele morre e concede a ele as armas e armaduras dele para que ele pudesse fazer com que chegasse a família dele na terra de Tamurá, lá na terra do Oriental. E eu virei pro Paulo e falei assim, eu quero que isso seja uma desvantagem pro meu personagem. Adoro. Que se eu, por exemplo, se eu não conseguir entregar as armas à família, ou, por exemplo, eu tenho que preservar aquelas armas, então eu não vou lutar com elas, para que elas não quebrem, que não aconteça nada. Se eu tiver que lutar com elas para salvar a minha vida, eu quero que tenha uma desvantagem, tipo, eu vou me sentir mal o suficiente, e aí eu ganhava, tipo, -5 se eu usasse ela. Adoro. E aí, tipo, pra mim foi interessante quando ele pegou um raio de um macaco desgraçado no jogo. Que isso? E roubou as minhas armas. Adoro. Saiu correndo. Eu lembro quando ele fez a rolagem, ele falou assim, a rolagem com quem iria acontecer aquele encontro aleatório, ele falou assim, caiu com a pessoa ideal. Eu falei assim, ferrou, é comigo. Eu lembro da frase, eu lembro de você falando assim, aconteceu com a pessoa ideal. Eu falei assim, fudeu. Aí o macaco pega, eu saí a minha sorte que era um personagem que ele tinha uma parada que era impulso, que ele andava mais do que o movimento dele.
Foi nessa que eu consegui recuperar. Vinícius, mas eu posso ser sincera? A primeira coisa quando você falou que não podia perder, que não podia, eu pensei assim, cara, eu podia botar alguém pra roubar essa porra. Mas um jeito dele perder essa armadura. Só pra ver como é que ele ia fazer. É porque acontece assim, esse personagem, o Jairo, ele é um clérigo de Rinin, que é o deus dos ladrões. E os clérigos de Rinin, eles têm a habilidade de se transformar em macacos, né? Que eles são... que os macaquinhos são, digamos, macacos ou raposas. Eles são, digamos, símbolo de esperteza, né? E eles têm como dogma de eles fazerem, no mínimo, uma prenda ou um golpe. Eles têm que fazer alguma coisa. Então, tipo, ele viu ali um otário com uma espada valiosa na cintura e falou assim, pô, é isso aí. Então ele foi na forma de macaco, pegou a katana dele e partiu. E eu queria, esse encontro era pra eu explicar pra eles a regra de perseguição. E tinha, né, a regra de perseguição. Eu fiz cada encontro pra poder explicar uma mecânica do Tormenta 20 pra eles. Aí caiu esse encontro, eu fiz. E caraca, e ficou um meme, mano. Ficou uma semana no grupo do WhatsApp mandando aqueles gritos do Sérgio Malandro. Olha o macaco! Macaco! Olha o macaco! E fora o funk, né, do... que é bom. É quando o jogo sai da mesa. Quando o jogo vai, tipo assim, caraca, nós estamos conversando sobre essa cena há 3 semanas. Não, gente, aí até que chega um momento que fica assim, gente, já deu, não aguento mais ouvir esse grito do macaco. Vamos, bota outro bicho, me ajuda. Não, mas aí o bom do grupo é que sempre tem meme diferente. O grupo que tá coisa. Tem o meme maker da nossa mesa que toda semana ele tem uma parada diferente pra mostrar pra gente. Então isso é muito bom. Bom, a gente tá chegando na nossa reta final, tá? Porque já são 8h30 da noite. Eu só quero fazer só uma perguntinha. Eu sei que a gente tá estourando o tempo e eu que vou editar isso depois é que eu vou chorar. Pelo menos pro Paulo do futuro. A pergunta é que você mencionou que você adora aventuras prontas. Eu e Márcia tivemos várias diálogos sobre isso. Eu sou super a favor, ele não gosta. Ele tem todo o direito de estar errado. Vou falar por mim. Eu gosto de aventuras prontas porque ele ensina como joga aquele sistema específico. Se eu não conheço aquele sistema, eu gosto de pegar uma aventura pronta pra eu sentir, sabe, a sensação de jogar, como ele roda, como aquele sistema funciona. Eu queria saber de tipo, por que você gosta tanto de aventuras prontas e quais dicas você dá pra usar aventuras prontas. Eu gosto das aventuras prontas exatamente por isso. Quando você lê a aventura pronta, você tem uma noção de como funciona o sistema. E eu tenho uma coisa assim, às vezes eu leio a aventura e eu falo assim, não rolou. Achei o sistema, talvez o sistema com essa aventura não funcione, talvez seja melhor fazer essa aventura num outro sistema, né? Mas eu gosto disso, eu consigo visualizar. E como eu tenho um grupo de jogadores muito assíduos nas minhas mesas, eu consigo imaginar na minha mente o que eles vão fazer. Eu consigo. Tanto é que quando o Vinícius entrou depois que a aventura já tinha começado numa mesa minha, e quando ele me falou qual era o personagem, eu pensei assim, eu sabia. Eu sabia que quando o Vinícius lesse aquele personagem, o Vinícius ia virar, quero esse. Então, assim... Eu consigo fazer isso. Eu não sei pistoleiro. Se Pistoleiro. Lindo aquele pistoleiro. Me livrou de um grande problema ao final daquele jogo. A propósito. O melhor tiro da minha vida. Melhor do que os tiros do Ian. Porque o Ian... Nossa senhora. Não, o Ian tem tiros maravilhosos. Aham. Quando acerta. Temos esse problema. Mas, assim, eu consigo ter essa noção quando eu leio Aventura Pronta. Eu já li outras aventuras prontas de Reino de Ferro, que eu olhei assim, não gostei. E quando eu li a Fogo de Bruxa, eu pensei assim, caraca, ela vai rodar muito bem, e ela vai rodar bem com os jogadores que eu tenho à minha disposição. Eu pensei assim... Meu marido é uma caixinha de surpresa. Você vai ver, Paulo, quando ele resolver fazer o personagem dele, ele vai fazer um personagem que ele não vai saber como ler o nome do personagem dele. O famoso textado no teclado, Deu uma textada no teclado, as letras que saíram é o nome. Vini sabe.
Até hoje ele tem o Rose Palm, que a gente fica assim, como é que se escreve? Calma, volta. Volta. Não quero, eu não vou comentar porque aí eu trago todo um hate pro Antônio, eu não quero fazer isso agora. Exato. Mas assim, os nomes são até fáceis, né, Vinícius? Eu trago nomes tranquilos, né? Traz uns bons. O único Eu problema não do posso Paulo... O único problema do Paulo é que ele trouxe o nome do cavalo dele, né? O nome do cavalo do personagem dele é uma merda. É Celta. E é preto. E aí ele fica fazendo a piadinha, o Celta preto. Aí eu falo que ele aperta o botãozinho do pip do Celta dele. Ele faz igual o Witcher, né? Ele assovia, o Celta Preto aparece. Olha, mas não vamos falar mal do Celta, que ele já me salvou muitas vezes. Aquele é o melhor personagem da campanha, porque é o único competente. O resto... Eu pensei que ele ia falar do carro. Eu tava falando mesmo do cavalo. O personagem os inícios da aventura, cara, o Paulo falava assim, o cavaleiro mais incompetente que existe no Malcar. Ele ainda é o cavaleiro mais incompetente de Malcar. Ainda é. Ele não fez muita coisa muito competente, não. Mas aí... Vamos lá. Então, eu e acho aí... isso. Eu consigo. E aí eu não sei se é porque eu leio muito, ou eu acredito muito que seja isso. Eu consigo adaptar os pedaços que ficam faltando para mim. Quem mestra sabe. Por mais que a história esteja ali, às vezes os jogadores não querem seguir a história. Você manda ele para a cidade B para salvar uma pessoa, eles decidem parar na A, fazer comércio, criar uma guilda. Aí você fica, você tinha 2 dias para salvar a pessoa. Não, mas nós vamos depois que a gente recuperar as armas, babá. Aí chegam lá. Luminário, eu fiz Luminário a prova desse... Eu já sofri muito com isso. Eu já fiz mestre pra sofrerem também. Não conscientemente, foi sem querer sempre. Não é nada. A gente tem o prazer quando a gente tá jogando de infernizar o mestre só pra sentir vingado. Aqui, né, o próprio Paulo de Chacotas, vamos falar pro nome fictício chamado de Igor. Eu numa aventura dele... Ele foi, cara, ele foi tipo assim, pô, eu fui fazer uma aventura aqui, era um mundo dele, o universo dele, que era ele fez sci-fi. Aí meu personagem chegou num planeta, pousou ali. Ai, o Vinícius já tá rindo. Pousou, aí assim, a minha personagem chegou, analisou, ela com aquele sensorzinho tipo Dragon Ball, procurando localizou que o artefato tava depois da floresta. Aí eu falei assim, beleza, já que tá depois da floresta, eu vou voltar pra minha nave, vou voar, pousar num ponto mais próximo. Aí ele ficou me olhando com aquela cara de frustração, assim, de cara, olhando assim, tipo, não acredito que tu fez isso. Aí eu falei, pô... eu já meteria assim, uma montanha escarpada, não vai dar pra você pousar, mano. Não, aí eu não acredito que você fez isso. Aí ele falou, bom, beleza, tu fez, chegou lá, beleza, você tá na próxima, beleza, mas só uma observação... Aí ele abre a mochila, ele pega o caderno. Olha, isso aqui foi todos os mapas que eu passei a semana toda fazendo. As fichas dos monstros que você talvez encontraria. Tudo isso pra você passar por cima da nave. Aí eu falei, pô, cara, foi mal. Desculpa aí. Desculpa. Olha, eu às vezes faço jogos testes com com o Antônio, com o Rafael, né? Ele tinha um personagem que sempre que ele fala assim, vou fazer Apolo Ícaros, eu olho pra cara dele e penso assim, por quê? Ele é a criatura mais aleatória do universo e ele fez esse personagem pra isso. Eu tava mestrando pra ele uma aventura sci-fi e ele era o capitão, era um Star Trek da vida. E ele tava fugindo de um exército e ele ia pra fugir, não sei o que. Aí o cara tem um cinturão de asteroides, mas você pode... Não, vou passar pelo cinturão de asteroide. Aí cara, tu vai ter que jogar pilotagem, que não sei o que, dificuldade tanto. Ele conseguiu todas as rolagens. Aí quando ele tava na metade do cinturão, ele falou assim, a nave dele tava carregando explosivos. Ele falou assim, vou começar a espalhar os explosivos. Como assim? Pelos asteroides. Aí por quê? Não. A nave deles é grande, eles vão achar que vão passar de boa. A minha pequena...
Cara, ele fez todos os testes. Eu nunca tentei ferrar tanto uma pessoa quanto eu tentei ele naquele momento. Porque eu fiz ele fazer teste de tudo. Eu usei todas as... Ali eu tentei usar todas as... Por quê? Porque as naves que estavam... Era parte do exército principal que... Ele explodiu. Ele quase morreu pra fazer aquilo. Ele sobreviveu, ele conseguiu tirar... E ele destruiu grande parte do exército que estava atrás dele. Aí ele olhou pra mim, ele riu, ele falou assim, caraca, eu dei muita sorte no dado. Eu, caraca, tu deu muita sorte no dado. E ele ganhou um título com os caras lá, o Destruidor. Por quê? Porque, cara, ele quase não saiu. Ele ficou até o último minuto ali, porque ele achou assim, eles vão achar que eu estou camuflado nos asteroides. Aí eu, cara, não vai dar tempo de você sair. Ele, não, vou fazer velocidade máxima, Millennium Falcon. Eu, caraca, pelo amor de Deus. E ele passou e tudo. Aí eu pensei assim, e ele se divertiu horrores. E eu tava assim, como eu reconstruo metade desse exército agora? Não reconstrói, né? Não, tem uma história disso também, que a gente ferrou o exército que o Paulo tava colocando pra cima da gente com uma coisa dessa. É isso, Paulo. Não sei por que te fazer isso, Paulo. Graças ao personagem do Igor e o personagem da Letícia. Destruiu mais da metade do exército e a gente fazia muito esforço. Cara, mas são umas coisas brilhantes que às vezes os jogadores fazem, você para assim... E fica legal. É legal. Isso é a parte que... Cara, daqui uns 2 anos... Vai falar dessa história, sabe? Vai ficar... Caraca, mano, lembro daquela aventura que a gente fez tal coisa. Pode ser por uma coisa super legal, ou pode ser por uma coisa muito tosca, tipo os vampiros na van. Às vezes nós mestres também erramos. Desculpa, jogadores. Às vezes a gente dá uma aloprada. Eu queria... Só aceito. Assim, desculpa, Cássia, a gente já avançou bastante do horário. Você... É um prazer, a gente vai ter outras oportunidades, a gente vai fazer o nosso UFC Sistemas aqui, então você e o Antônio estão convidados, vai ter que ser o combo. Sistema. A gente vai cada um defender um sistema aqui que gosta de jogar, então cada um vai fazer a sua defesa do seu sistema e os outros vão atacá-lo. A gente vai fazer umas rolagens. Eu conto com você para ser o meu apoio com GURPS. GURPS, eu gosto. Eu sei que tem seus problemas e suas falhas. Cara, mas tem um lugar no meu coração. O problema não é o GURPS. O problema é quem joga GURPS. Não ferra. Não, porque eu já falei 1000 vezes assim, cara, o jogo, ele é um imenso manual de como construir. O cara quer colocar tudo agora abaixo do jogadorzinho, que quer fazer uma fichinha básica, cara. Tipo, por que eu não faço? Precisou de os caras lançarem uma linha. Tipo, cara, você quer fazer uma história de horror? Eu vou pegar essas regras aqui, compilar nesse livro aqui de horror, pra você, eu só uso isso aqui, filho. Não usa o livro todo, não. Eu só isso aqui. Mesma coisa que o livro fantasy. Quer fazer uma história de fantasia? Eu vou compilar as regras básicas nesse livro de fantasia e só uso isso aqui, filhão. Esquece a outra regra lá. Meu. Pô, precisou os caras lançar suplemento pra vocês fazer a proposta do jogo. É isso que me irrita. É porque nós temos diversidade, Paulo. Nós temos ambientes diversos. Entendeu? Exatamente. Dá pra fazer qualquer coisa. Nem tudo fica perfeito. Sim. Mas dá pra fazer vida, qualquer gente. coisa. Pô, tem 2 dias pra fazer a ficha. Pô, zoado, né, gente? Olha só, vamos lá. Vamos ao momento hate, já que você... Cara, eu quero convidar jogadores, mestres que jogaram com o Paulo muitos anos, porque já estão 2-0 eu. Ano que vem eu volto, porque eu vou jogar numa mesa do Paulo, aí eu volto pra fazer. Viu? Volta sempre. A gente pode fazer isso várias vezes. Mas eu quero convidar alguém pra esse bate-papo assim, pra fazer os hates do Paulo também, porque os meus hates é bem complicado, né? Então vamos lá, Cássia. Hates de jogo comigo, vamos lá. Ou hate da minha vida, né? Você também conhece muitos. Não. Olha, meu marido falou muito isso a semana passada. Cara, com você jogando em mesa minha... Você era muito novo na primeira mesa. Então eu considero inexperiência. Mas gente, tem umas coisas que a gente aprende depois de muito... Eu vou me multar aqui pra não constranger mais a ele. Fica assim, não. Né? Mas, cara...
não tenho hates assim. Não tem coisas absurdas. Tirando. Não. Moreno, alto, de olhos azuis, loiro, bronzeado ao sol do Mediterrâneo. Foi a melhor descrição de todas. Mas foi bem descritivo. Foi. Assassino que dá boa noite. Um assassino educado, criado pela avó. Entendeu? Que ele entra, fecha a porta, se levanta, dá boa noite antes de executar uma pessoa. Foi muito bom. Desculpa, olha. Bom dia. Não, é boa noite. Caraca. Boa noite, pai. Eita, olha o outro aqui, vendo? Ele quer Não se continuar. mete não, você já falou semana passada. Quer vai. continuar. Não, Vini, tirando o fato de você ir na minha casa filaboy e pegar meus livros e meus mangás, não tenho nada a acrescentar no hate da semana passada. Eu e a Cássia éramos contrabandistas de mangá. Ela colecionava metade e eu a outra metade dos mangás da época, né? A gente trocava pra... Ou então a gente... Saiu tal coisa, você vai começar? Porque se você começar, eu não começo. Sempre tinha essa ligação, né? Você já viu o que saiu? Saiu, sei lá, Love Hina. Você vai colecionar? Não vou. Ah, então eu vou. Ah, então depois me empresta. Se eu te falar que Love Hina foi a única coleção daquela época que sobreviveu e ainda tá aqui em casa, você acredita? Os meus ainda estão aqui. Love Hina Cara, eu sou apaixonado. Love Hina e Samurai X ainda não desfaço deles. Guerreiras Mágicas de Hearts também estão aqui. Guerreiras Mágicas, Cowboy Bebop. Eu tenho a primeira edição ainda do Guerreiras Mágicas aqui. Cara, eu tentei reassistir Cowboy Bebop, não envelheceu bem. Não envelheceu bem. Não foi legal. Mas gente, olha, eu vou fazer uma sugestão, mas essa sugestão é para maiores de idade. Por favor, crianças não O canal é mais 18. Mais 18, então ótimo. Bastard. Gente, adoro Bastard. Sempre gostei de assistir Bastard. A ambientação de Bastard. Não parei pra ver, não. Netflix, filho. Tá lá na Netflix. Ficou perfeito. Pode assistir o dublado. Tirando o fato que eles tiraram a piadinha inicial da princesa não ser virgem. Ficou lindo, tá muito bom. E assim, o ambiente, é bem legal mesmo. Minha frustração é de não ter uma animação da hora de Berserker. Porque a minha obra é definitiva. Cara, a animação é muito ruim. Muito bom. O mangá. A história é boa. A história é boa, mas coisa não é legal, não. Eu não vi a animação. Então não vou opinar. Não consegui. Os três filmes que saíram recentemente são até legaisinhos, que eles condensam Eles fizeram um novo agora, né? Eles fizeram uma parada nova aí, esse tá legal. Eles condensaram um arco em filmes, né? Mas Gente, deixa eu fazer uma sugestão, já que assim, a gente tá tentando atrair pessoas novas, né, pra ver e pra se ambientar nos jogos. E 10 jogos agora, tem todo mundo agora tá numa coisa mais K-pop, mais coreana. Começou a voltar essa coisa dos animes com mais força. Tem agora, até na Netflix eles chamam de doramas chineses, coreanos. Tem alguns medievais. Novamente, os efeitos especiais às vezes são estranhos. Tem aquela pegada chinesa da galera andando sobre as árvores. Que tá recomendando Monster. Monster é legal. Já ouvi falar. De nome, mas não vi nenhum anime nem li um mangá. É bom. Monster é bom. Tá. Mas você sabe o nome dessas fantasias aí? Cara, o último que saiu há pouco tempo na Netflix foi Mestres do Yin e Yang. É fantasia medieval, é chinês. E assim, mente aberta, porque tem aquela pegada chinesa, o tigre e o dragão, né? Aquela coisa. As pessoas não voando. Tem essa pegada como todo. Os caras vão dar um chute pro andando. Tem aquela pegada de Kung Fu, né? Mas com magia, e a ambientação dos mundos é muito legal. Mas os efeitos são legais? São uma série mágicas. É uma série. Mas os efeitos são legaisinhos. É porque a gente tá acostumado com efeitos hollywoodianos. Não, mas tô falando, efeitos tipo, mais ou menos Game of Thrones ali, segunda temporada. Altas produções, as magias. Eu gosto muito pelas histórias. Você tem ideias de histórias muito legais naquelas novelas, que você, de novo, pode pegar e adaptar para uma coisa
você pega o arco da história, né? E caraca, que história maneira. Mas, cara, eu confesso que eu não. Mas não consigo. O Ryusuke tá colocando aqui que ele tentou assistir algumas coisas chinesas e não consegue. Eu comecei a assistir um anime chinês, não é anime o nome, eu esqueci como é que é o nome que dá pra eles, né? Anime. É um anime. Anime, é animação. Sim. A gente ficar Mas- pirando ficando nessas nomenclaturas aí, igual banda de metal, né? Essa banda aqui é um Dark, Doom. Sim. Não, é heavy metal, gente. The Legend of Immortal King. Ele é chinês. Cara, eu achei muito legal. Eu ainda não assisti todo. Eu parei porque aí entram uns que eu gosto de assistir mesmo. Aí eu dou uma bloqueada nos outros. Mas eu achei bem legal, uma pegada muito boa. Recomendo, ele é chinês. É diferente, volta alguns pontos diferentes. Entram alguns clichês, mas não são tão bizarros. Cara, é o que eu falo. Você tem que achar alguma coisa também que você goste. Eu gosto muito da cultura oriental. Oriental, chinês, japonês. Eu fiz japonês, né? Então, assim, eu gosto muito. E é uma cultura muito rica, que você pode trazer umas histórias pro seu grupo, que o grupo fica olhando assim, mas que porcaria de criatura é essa? De onde brotou isso? A mulher vai ficar me perseguindo porque eu roubei o sapato dela? Tu tá de brincadeira, o sapato era bom, é caríssimo. Por que ela vai ficar me perseguindo? Então, assim, você consegue fazer umas histórias bem ricas e trazer algo diferente para os jogadores. Precisa, para dar uma enriquecida naquilo que você quer trazer de narrativa. Para divertir todo mundo, né? E agora, né, os mais novos, né, como eles estão tendo acesso mais a essas coisas, eu acho, experimenta. Tenta um filme chinês, tenta um coreano, né? Eu posso fazer uma lista depois. Eu sou a pessoa das listas. Eu posso fazer uma lista depois com alguns medievais que eu considero que são bem legais. Eu tô buracando aí na cultura coreana, inclusive música, tô gostando bastante. E tô começando a assistir alguns doramas, mas eu ainda não tenho nenhum medieval, assim, nenhum fantástico. Eu vou dar uma olhada na minha lista, Paulo, pra te indicar. Não, eu marquei na minha lista um que tá na Netflix, o Kingdom, que é um com zumbis. Assiste. Muito bom. Olha, ó. Eu tô pra assistir esse aqui, mas eu tô terminando um que é de zumbi também, mas eles na escola. Vou ver. Esqueci o nome agora. All of Us Are Dead. Não. Eu acho que é isso. Acho que é isso aí. All of Us Are Eu Dead. já ia falar High School of the Dead. Mas isso Olha só. Eu já fiz há um tempo atrás, porque eu mestrei um tempo online e eu admito que os grupos online eram muito... Antigamente, né? A gente unia pessoas que você não conhecia. Uhum. E eu fiz uma adaptação de High School of Dead. E, assim, é legal se você... Cara, é zumbi. A pessoa tem que sobreviver. Entendeu? Como você vai sobreviver? Você vai ficar trancado no seu apartamento? Vai acabar comida, água, luz? Né? Então, é legal também. De novo, um mestre tem que gostar da história para fazer os outros curtirem a história, né? Às vezes a gente quer mestrar porque o jogador gosta. Uhum. E aí eu acho que é prejudicial, porque o mestre acaba perdendo gás. A gente precisa de umas 10 horas conversando. Gente, vamos parar. Melhor a gente parar. Cara, maravilhoso, cara. Assim, eu queria agradecer profundamente. Gente, obrigada pelo convite. Tava bastante ansioso para você participar. Muito mais ansioso ainda para montar a nossa mesa de... Janeiro, chega logo. Chegue lá. Então, vai ser meu presente de aniversário. O livro já tá aqui. Já tá até aqui na minha mesa, ó, pra eu começar a ler. Só tô esperando. Olha que lindo. Ele tá... não apagou. Dá pra ver. Não aparece. Não dá pra ver. Tá aparecendo mais ou menos. Mais ou menos. Então, Cássia volta em breve conversando com a gente, mas volta principalmente em janeiro com a nossa mesa de Reinos de Ferro. Quer fazer sua despedida, agradecimentos, Cássia? Gente, obrigada pelo convite. Gente, eu adoro conversar sobre RPG.
Até porque os grupos geralmente são muito restritos, né? É sempre bom ter essa oportunidade de falar. Geralmente a gente conversa sempre com as mesmas pessoas. Normalmente, nosso grupo. Mas a gente acaba fechando umas panelinhas, porque a gente sabe que aquelas pessoas jogam, às vezes entra um ou outro diferente. Eu acabei entrando no grupo do meu marido, por causa dele, a gente começou a namorar, então eu migrei pro grupo dele. E aí ficamos nesse grupo. Mas sempre que quiserem, podem me convidar. Eu adoro falar sobre o assunto. Indicações, dicas, pedidos especiais. A gente tá aí. Vai virar a bancada fixa aqui já do quiosque. Paulinho, suas despedidas, meu amigo. Bem, gente, o papo foi da hora, altas dicas aqui e expectativas foram criadas. Eu estou ansioso pro Reino de Ferro, por tudo que a gente conversou aqui e principalmente. A gente pode adiantar qual vai ser a aventura? Pode. Vai ser a A trilogia Fogo das Bruxas, a trilogia. É linda a aventura, gente. Assistam. Talvez finalmente eu tenha a oportunidade de jogar de mago pistoleiro. Eu quero jogar com mecânico, hein? Vou jogar com mecânico. Rafael está se contorcendo. Porque ele falou... Outra coisa, mas aí eu acho que é para jogadores mais experientes, né? A gente costuma ver como tá a mesa para ver o que a gente vai fazer. Poxa, tá faltando alguém para curar. Nós vamos precisar de alguém que cure. Meu Deus. Eu falei para ele. Avisa ele que a Letícia vai jogar e a Letícia gosta de ser o personagem de suporte. Ela adora jogar personagem de suporte. Muito obrigada. E ela é ótima pro personagem de suporte. Muito obrigada. Ela é o suporte dos jogadores e é minha maldição. Mas é isso que importa. Vai ser um duelo de titãs, ela e Cássia. Vai ser. Não, porque é sempre uma ideia que eu não espero e sempre é uma surpresa. É maravilhoso. Eu vou precisar de um emojinho da tela azul pra botar na minha... Quando ela falar alguma coisa, eu sobe o emoji. Quando ela manda Paulinho, eu... Já lá trava, vem, já trava. Lá vem. Sim, que é bom, gente. Manter a mesa acordada. Depois fala pra ele que ela gosta de jogar com suporte, então de repente ele já vai querer até botar as manguinhas de fora. A gente podia fazer 2 mecânicos, eu e ele. A gente pode um pra mecânico arcano e o outro pra mecânico de combate. Ó, conversa com ele. Conversar com ele. Gente. Oi, o Paulo tá em pânico porque ele vai ter que editar isso, gente. Ele tá em pânico. Beijo, gente. Beijo. Assim, vou encerrar. Obrigada, gente. Desculpa pelo tempo, agradecer profundamente a todos que participaram aqui. O Paulo, não dei a oportunidade de você fazer sua despedida, né? Dá tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado a todos aqui por acompanhar a gente até nesse momento. E esse episódio vai ser um programa pro Paulo do futuro. Tá, tudo bem. E assim, quero agradecer a todos. Quero também lembrar a galera que assiste a gente aqui, que vai assistir depois no YouTube, dá uma reforçada, ajuda a divulgar o nosso YouTube. Compartilha nas suas redes aí com seus amigos, com a galera, para seguir a gente precisa alcançar um maior número de seguidores. Estamos no objetivo de 100 seguidores no YouTube. Isso. Então já estamos com 60, então vamos pegar nessa pegada aí para chegar a 100. Rumo aos 3 dígitos. Gente, rumo aos 3 dígitos. E assim, muito obrigado a todos que nos assistiu. Esse foi o nosso Quiosque do Dragão. A Cássia foi a nossa convidada, nossa querida amiga, de mais de 20 anos de convivência comigo e felizmente continuando aí para o resto da vida como minha cunhada. E cara, quero agradecer muito dessa oportunidade e tenha uma boa noite a todos. Tchau, pessoal. Vamos fazer aquela